Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Fábio e hoje vamos falar sobre vírus, essas coisas que nos dão medo, que nos assolam e que deixam a gente doente. Então vamos lá. Quais são as características gerais dos vírus? Eles são acelulares, eles possuem DNA ou RNA, ou então os dois, eles não possuem metabolismo próprio, são parasitas intracelular obrigatórios, são agentes infecciosos que causam viroses, fora das células chamadas de vírus, não sofrem de antibióticos e podem sofrer mutações. Tá, então, uma pergunta aqui para fazermos sobre os vírus. Né? O que é necessário para ser considerado um ser vivo? Célula. Vírus tem célula? Vimos que não. Né? Vírus se reproduzem? Sim. De certa forma, se reproduzem? Sim. Né? Tem crescimento e desenvolvimento? Não. Possui material genético? Sim. O RNA e o DNA é material genético. Possui elementos químicos? De certa forma, tem elementos para formar o seu corpo, né? E tem resposta a estímulos externos? Não, apenas quando estão dentro da célula. Então, o vírus, ele tem vida? Essa é a grande pergunta. Né? Então, vírus, eu considero que vírus não tem vida, tá? Por causa dessa cadeia que nós vemos aqui. Para começar, não tem nem célula. Né? Então, célula ou é procarionte ou é célula eucarionte. Vírus não está incluso em nenhuma delas. Tudo bem? Então, assim, então isso dá uma discussão bem profunda, mas se você quiser deixar esse comentário, por favor, fique à vontade. Então, vamos continuar aqui, que sobre a estrutura viral. Então, os vírus podem ser classificados como quanto ao capsídeo, que pode ser vírus icosaédrico. Icosaédrico tem mais ou menos 20 faces, que são essas daqui dele. Cada um aqui é uma face, que pode ser envelopado, como não envelopado. Tá? E com o vírus helicoidal, que tem a forma de helicoide. Né? Nesse caso aqui assim. Tá? Deixa eu fazer aqui, ó, pra vocês verem. Tá mais ou menos assim. Então, o vírus é helicoidal. Que também pode ter um envelope, como também não pode ter um envelope. Certo? E o vírus complexo, que são esse tipo de vírus que são os bacteriófagos, que, como sua forma diz, eles não são envelopados. Tá? E também pode ser de acordo com o seu material genético, que tem o DNA e o RNA, né, que pode ter fita dupla ou uma fita simples. Alguns vírus têm o DNA e o RNA, são chamados vírus citomegalovírus, tá? Mas são exceções. Tá? E outros vírus são os retrovírus, né? Que por exemplo, o vírus da AIDS, que esse tem a transcriptase reversa, que é um vírus que tem RNA, que ele se transforma em DNA, e aí com isso se retransforma em RNA para infectar a célula. E temos arbovírus, que são vírus que não dão em árvores. Na verdade, eles são vírus transmitidos por artrópodes, tá? São insetos, aranhas, entre outros também. E aqui temos alguns tipos de vírus com sua diversidade. Então, o vírus tem o seu ácido nucleico, o seu material genético, DNA ou RNA, né, possui um capsídeo, né, que estão à sua volta aqui então, do material genético, e também possui um envelope. Tá? Alguns sim, outros não. E aqui estão as carinhas desses vírus, como por exemplo o vírus da cachumba, né, o vírus da gripe, do tabaco, o bacteriófago que nós falamos, o da herpes, entre outros vários vírus que existem. Tá? Então, assim, esse vírus do bacteriófago, então tem essa carinha, que são vírus que, na verdade, atacam apenas bactérias. Então, eles possuem seu material genético, o DNA aqui no caso, que tem esse seu envoltório, que chama de cabeça, esse corpo, tem esse colar e essas fibras de caudas que se anexam às células, né, e pela placa basal é que ele dissolve o seu material genético. Tá, então, os vírus possuem suas especificidades, né? Então, aqui, então ele possui seu material genético, como por exemplo o RNA, então possui seu capsídeo e tem essa sua cápsula aqui, tá? E essas suas cápsulas, então, aqui ele tem essas glicoproteínas, tá? Aqui para que servem elas?
Então, essas glicoproteínas, elas se juntam ao receptor da membrana. Tá? E apesar de dentro desse receptor da membrana, é que ele vai liberar o seu material genético, que vai se unir, no caso, ao material genético da célula. E com isso vai parasitar. Tá? Então, aqui temos dois tipos de ciclos de reprodução. Temos os ciclos líticos e os ciclos lisogênicos. No ciclo lítico, lítico vem de quebra, tá? Então aqui o fago, que é o caso aqui o vírus, né, ele vai ancorar na célula hospedeira, como aqui ocorreu aqui nesse exemplo que temos aqui. Vai ter a penetração do DNA viral, como aqui está sendo mostrado. Né, o DNA viral ele conduz a síntese de componentes vitais para a célula hospedeira. E aqui vai ter uma formação de novo vírus, que é chamado de virions, né, e vai ter uma quebra da célula, né, que causando a ruptura e a morte dela, e a liberação dos vírus. E temos o ciclo lisogênico. Então aqui temos o ciclo lítico, que nós acabamos de falar. E o lisogênico, a única diferença então é que o material genético ele é incorporado à célula, e aqui, à medida que a célula vai se reproduzindo, esse material genético ele vai sendo também transportado, tá? E assim faz parte da célula, até que ela chega a um certo ponto que ela pode causar um ciclo lítico, tá? Que é o rompimento, beleza? Tá, então aqui é só um exemplo aqui de como que a célula, por imagem, ela infecta. Então tem aqui a membrana plasmática da célula hospedeira, né? Então aqui ela vai penetrar o seu material genético. Então, e a parte, a sua capsídea, a sua cápsula, ela vai ser destruída e sobrando apenas o seu material genético, tá? E aqui temos alguns exemplos de vírus causadores de doenças, né? Então temos vírus que causam doença na pele, como por exemplo a catapora, a herpes, a varíola, o sarampo e a rubéola. Né? E são vírus que são associados ao sistema nervoso, como a poliomielite aqui e a raiva. Vírus associados aos sistemas cardiovascular e linfático, tá? Que é, por exemplo, a dengue, a febre amarela e a própria AIDS, que é o sistema linfático. E aqui vírus associados ao sistema respiratório, como por exemplo a gripe, o resfriado, né? E a própria SARS, tá? Com o nosso coronavírus. E também associado ao sistema digestório, né? Como por exemplo a cachumba, a gastrite retroviral e a hepatite. Então os agentes causadores dos vírus, depois vocês podem dar uma olhada nisso aqui com mais calma. A questão do material genético, então aqui tem o DNA ou o RNA. E vemos aqui que o DNA só tem esses três, desculpa. Então esses três, que são a catapora e a herpes e a varíola, são compostos de DNA. Os outros são RNA. Então é mais fácil a gente lembrar que DNA tem na catapora, herpes e varíola, e o restante aqui, nesse exemplo dessa lista aqui, são RNA, tá? Exceto a hepatite, que pode ser tanto DNA e a RNA, tá? Mas aqui são muitos nomes para a gente decorar e às vezes pode confundir. Então eu vou dar para vocês uma dica em relação a isso. Então aqui, um macete para vocês. Ré vai ensacar pó de café na rua. Ré, hepatite. Ré, herpes. V de varíola. A de AIDS. Em, encefalite. Sá de sarampo. K de cachumba. R de raiva. Pó de poliomielite. D de dengue. K de catapora. Fé de febre amarela. E Ru de rubéola. Beleza? Legal, né? Bom, espero que tenha gostado. Qualquer coisa, deixe os seus comentários, dá o joinha e se quiser, me siga. Vai ser muito bom ter vocês aqui. Um abraço.